Oi, gente, começando aqui mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. Eu sou o Ângelo Máximo e o episódio de hoje recebe a nossa grande amiga Simone Pacheco. Dentre muitos assuntos, iremos abordar sobre a retomada dos estudos na maturidade e ainda sobre a área da beleza, da qual a mesma atua com muita alegria e excelência. Acompanhe. Convidada, Simone Pacheco, de Nova Serrana, empresária, atua aí na área da beleza, né, minha amiga? Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Ângelo. Boa noite, muito obrigada, viu, pelo convite. Gostaria de parabenizar você pelo quadro, né? A área da comunicação realmente é uma área que eu admiro muito. Na minha família, eu tenho um irmão que atuou muito tempo na área de comunicação, Sérgio Pacheco, e eu sempre falo diretamente com ele que cada um nasceu com um dom, né? Deus nos deu um dom para cada pessoa. Então, eu acho que tanto ele quanto você nasceu para fazer realmente isso, né? Tá Está certo. atuando na área da comunicação. Infelizmente, o Serginho não atua mais, né? Mas assim, cada um segue a sua vida. Mas eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Grande comunicador, talentoso, né? Atuou por muitos anos, tive o prazer, né, de trabalhar com o mesmo em várias emissoras de rádio. Alô, Serginho, retornar para o rádio. Simone, Exatamente. vamos falar um pouquinho da sua área, que é a área da beleza, né? Que você atua, da estética. Como que eu Isso. classifico? Beleza ou estética? Bom, Ângelo, o que que acontece? Hoje nós podemos dizer que a beleza, a estética é algo integrativo com a saúde. Então, quando nós falamos de beleza e estética, nós não podemos deixar de falar que é uma área que está diretamente ligada com a saúde, principalmente a saúde emocional, né? Eu sempre falo, por exemplo, quando você determina ir para academia, você está atuando em duas áreas. Você está querendo trabalhar o belo e a saúde, né? Então, é o nosso objetivo na área da saúde e na área da estética é integrativa. Então, nós estamos atuando nas duas áreas. Eu posso dizer que eu, como esteticista, sempre vejo os meus pacientes de um modo global, ou seja, nós temos que tratar tanto o lado externo quanto o lado interno, né? Principalmente, eu vejo as pessoas cada dia mais preocupadas com a parte emocional. Então, nós temos que tratar também esse lado. Então, eu acredito que a área da estética ela está diretamente envolvida com a saúde, né? E é uma área muito ampla, né, Simone? Exatamente. Tem muitas dúvidas. O que que faz um esteticista, por exemplo, né? Ah, sim. O que que acontece? A área da estética é também muito ampla. Então, você tem que direcionar. Eu, atualmente, trabalho mais direcionado com a área facial, certo? E meu público-alvo, vou falar assim, que o meu maior tempo em cabine é dedicado ao tratamento com adolescentes. Se você disser assim, quantos por cento que eu atuo nesta área Uhum. com adolescentes, principalmente com acne? E como nós estávamos Acne é falando a famosa espinha. exatamente, exatamente. É o É. que acomete a maioria dos adolescentes. É muito comum. A acne é uma disfunção estética multifatorial, ou seja, ela geralmente dá na adolescência, né? Mas não quer dizer que não acomete também as pessoas na idade adulta, principalmente as mulheres. Por ser uma patologia, vamos dizer assim, muitas pessoas pensam que a acne ela é uma disfunção estética, e ela não é uma disfunção estética. Ela é uma patologia, ela é uma doença. Então, ela tem que ser tratada, né, dado o devido valor a essa patologia. Então, 98% dos meus atendimentos em cabine é voltado para adolescentes com acne, porque é a fase que está tendo uma mudança hormonal muito grande, e aí a gente precisa de estar atuando, né, diretamente nessa área para tratar. Eu sempre falo para meus pacientes, é muito mais fácil você tratar a acne do que tratar as sequelas da acne, tá? Então, a minha maior área de atuação é essa. Como eu sou acadêmica em biomedicina, a biomedicina, que é o curso que eu estou cursando na faculdade, ele te dá uma amplitude muito grande de área, certo? Então, assim, eu vou poder atuar em várias áreas, mas eu tenho certeza que o meu objetivo maior de atuação vai ser continuar trabalhando com adolescente, sempre voltado para a área da saúde. Ô, Simone, existe uma fase específica desse jovem que a acne fica mais em evidência? Bom, Ângelo, a minha preocupação maior
o fato de eu ter escolhido, né, eu escolher essa área de atuação mais voltada para adolescente, Hum. porque é exatamente nessa época que a acne, esta doença acomete mais os adolescentes. Ou seja, assim que está havendo uma mudança hormonal muito grande, tanto nos meninos quanto nas meninas. E como é uma doença que é voltada para a área hormonal, a mulher na fase adulta também. Então, tem muitas pessoas que têm acne na adolescência e na fase adulta ela tem recidiva, que a gente fala, a acne na fase adulta, ela volta, às vezes, com uma força muito grande. A acne é uma doença, igual eu havia Uhum. falado com você, é uma patologia. E quando é uma patologia, a gente trabalha em parceria do lado de uma médica, né? Então, aqui nós temos vários dermatologistas muito competentes que nós atuamos em parceria. Ou seja, esse adolescente ou adulto que tiver essa fase com acne, né? Ela precisa de acompanhamento médico também, porque é uma bactéria muito resistente. Então, em muitos casos, muitas disfunções estéticas, a gente precisa da atuação do médico para estar indicando medicamento, para estar olhando principalmente a questão da glicose. Por isso que eu falo com você, a estética está diretamente voltada, está diretamente integrada com a saúde. Então, o profissional que determina fazer um trabalho bem feito com um paciente, com qualquer disfunção estética, que seja melasma, que seja acne, que seja rejuvenescimento, tem que estar atuando diretamente com o médico. A fase que mais acomete essa disfunção estética ou essa patologia que nós podemos dizer é na fase da adolescência. Porém, como uma das causas da acne é hormônio, pode voltar na idade adulta também. E incomoda muito esses jovens, hein? Bom, a minha preocupação principal é o seguinte: quando eu falo do impacto emocional, o fato, assim, o motivo de eu querer escolher essa Uhum. área para atuar com mais conhecimento, com mais embasamento científico, é porque eu vejo cada dia nos meus atendimentos que o impacto emocional que tem dos adolescentes com acne é muito grande. Então, às vezes, eles não têm a liberdade de falar para a mãe: nossa, como isso me incomoda. Mas para mim, em cabine, eles falam: "Nossa, quanto tempo que eu vou demorar para curar essa acne?". Então é uma parceria que eu falo para eles: "Olha, nós vamos fazer um tratamento de 50% da sua ajuda, 50% da minha atuação, junto com a médica, junto com a dermato, e nós vamos conseguir, em um período de tempo, tendo a sua participação com seriedade, preocupada em alimentação, preocupada em estar olhando todos os exames, medicamento quando necessário, junto com a dermato, em pouco tempo nós solucionamos o problema de acne. A questão é que muitas pessoas não sabem da seriedade dessa patologia. Então tem muitas mães que pensam: "Ah, é uma fase que vai passar, logo passa". O que que acontece? Pode passar? Pode, mas em muitas situações passa com muita sequela, Ângelo. Então tem muitas pessoas que têm uma sequela de acne que é irreversível. Então eu falo para o cliente: é muito mais fácil tratar a acne do que tratar a sequela da acne. Então eu acho que a gente tem que levar isso para os pais, essa seriedade em estar tratando essa patologia. Porque muitas pessoas assim: "Ah, isso é coisa de adolescente". Uma coisa de adolescente, que é uma patologia e que precisa ser levada a sério. Os pais não se importavam muito com essa questão? Os pais, vamos dizer, com idade mais avançada? Não, porque na verdade não tinha muito recurso, sabe? E hoje é muito mais Recurso acessível, e um tratamento adequado, e né? tratamento adequado. É. Então hoje nós temos muito mais recursos, né? Nós temos medicamentos junto com a dermato, nós temos também tratamentos em cabine, que nem toda situação precisa de medicamento. Por exemplo, uma acne em grau 1, a gente consegue resolver na clínica, com procedimentos, com limpeza de pele, com alguns peelings específicos para essa fase, né? Então, a minha área de atuação maior, vou dizer que a minha preocupação é com o adolescente. Tem muitas clientes minhas, né, que eu atendo e até perguntam: "Ah, você vai atuar mais na área da estética?". Sim, né? Quando a gente fala estética, a gente está englobando um todo, né? A área do rejuvenescimento, outra disfunção estética que preocupa muito e que incomoda muito as minhas pacientes é o melasma. Então, é uma área de atuação que a gente precisa de dar muita atenção, porque a mulher também com melasma, que é aquelas manchas que dão às vezes na gravidez, às vezes por um fator hormonal, ela vai ter essa disfunção, né? E ao contrário da acne, o melasma não é uma doença. O melasma é uma disfunção estética, é uma defesa do corpo.
quando a mulher, ou até o homem, como é o mais hormonal, principalmente acontece mais em mulheres. Não quer dizer que em homem não tenha melasma, né? Dependendo dos cuidados, a gente consegue fazer um acompanhamento com essa cliente, que ela faça, ao contrário da acne, né? Vamos dizer assim, o melasma, que é uma disfunção estética que incomoda muito as mulheres, não é uma doença. É simplesmente uma disfunção estética, é o resultado de uma defesa do corpo. Então, existe tratamento, mas não existe cura. Então, o melasma ele tem que ser controlado. Também é uma parceria entre dermatologista, esteticista e o cliente. Um tratamento levado a sério, né? Como todos os tratamentos, precisa da intervenção médica, porque, Ângelo, sempre que vamos tratar um paciente, no quadro de acne, no quadro de melasma e no caso de rejuvenescimento, nós precisamos de estar entrando com medicamento oral. No caso de rejuvenescimento, nós temos antioxidantes, nós temos que olhar toda a parte fisiológica do paciente para ver como que está. Por isso que eu te falo que a estética ela é integrativa. Ela é uma área que todo mundo pensa, é só beleza, mas não é. A gente tem que olhar o paciente, tem que olhar o ser humano, tem que olhar a pessoa como um todo. Tá? Então, o meu compromisso como esteticista, como estudante de biomedicina, é estar agregando muito conhecimento para estar oferecendo o melhor para os meus pacientes, né? Tanto na área da acne, melasma, rejuvenescimento. É uma área que cresce muito. Eu acho que hoje todas as pessoas estão muito preocupadas em relação ao belo, mas esse belo engloba a saúde também, porque você há de convir comigo. Se a imagem que você olha no espelho se te agrada, você vai estar feliz. Se você está feliz, você é uma pessoa que tem menos depressão, né? Então, você não concorda Com comigo? certeza. Com certeza. Eu sempre falo, por exemplo, academia. As pessoas falam, nossa, mas você adora ir para academia. Eu não amo ir para academia, mas eu acho que é necessário ir para academia porque eu preciso para minha saúde. Eu não vou para academia só pensando no belo, o corpo bonito, não. Estou pensando no lado emocional, né? Porque a atividade física faz você produzir hormônios do bem-estar. Então, o que eu vou estar fazendo na academia, além de procurar o belo? Muito mais além do belo, a gente tem que pensar na saúde. Simone, mas hoje as pessoas estão mais conscientes em relação a essas questões, né? Exatamente. Frequentando mais a academia, ou seja, Academia, praticando cada vez mais mais a atividade esporte. física. Esse é o caminho, né, minha amiga? Exatamente. Ô, Ângelo, eu fico muito feliz com isso, quando eu vejo academia com muitas pessoas, Academias lotadas. academias lotadas, as pessoas cuidando realmente da saúde, né? Pensando em uma qualidade de vida, né? Para a velhice. É muito importante essa conscientização, muito importante nós estarmos sempre incentivando as pessoas a pensar na saúde, né? Sempre incentivando as pessoas a estar fazendo um bem para elas, um autocuidado. Vamos dizer assim, quando um paciente me procura para qualquer disfunção estética, eu acho que ele está procurando ficar bem com ele mesmo. Isso é extremamente importante para o lado emocional da pessoa, né? Então, quando a gente fala de beleza, nós estamos associando diretamente à saúde. Ainda em relação à acne, né, então essa fase não tem como fugir, né? Todo adolescente ele passa por essa fase. Bom, nós vamos dizer Uns com assim, mais gravidade ou não? sim, Como que funciona? exatamente. Vamos dizer assim, a acne acomete, posso dizer, que 95% dos adolescentes. Por que que Um alguns índice sim e altíssimo, né? alguns não? Porque Atinge muita ele gente. um índice muito alto pela questão que é uma fase de muita mudança hormonal. Então você pode ter uma acne, olha para você ver o tanto que é importante o lado emocional. Hum. Você pode ter uma acne causada por emocional, você pode ter uma acne genética, né? Se seus pais tiveram acne, provavelmente, possivelmente, você possa vir a ter. Também pode vir a não ter. Vai depender do seu DNA se você herdou essa questão. Você pode ter uma acne cosmética, ou seja, muitas pessoas usam os cosméticos inadequados para a pele. Se eles usam os cosméticos inadequados, ele pode ter um quadro de acne. Então, nós temos genética, nós temos emocional, nós temos fatorial, né, que é cosmética. Então, eu falo que a acne ela é multifatorial. Então, nós temos que analisar junto ao dermatologista, né? E a acne também ela tem determinados graus. Vamos supor, um adolescente me procura com grau 1 de acne.
né? Eu consigo tratar em cabine, vamos fazer procedimentos. Se ele passa para um grau mais elevado, em muitas situações nós temos que entrar com medicamento. Se nós vamos entrar com medicamento, nós precisamos do auxílio do médico, né? Em relação à cor da pele, não tem nada a ver? Atinge todas as cores de pele? Todos os, a gente chama de fototipos de pele, todos os fototipos de pele. O que acontece? Quando nós falamos de disfunções estéticas, o melasma acomete pessoas que têm uma predisposição de produzir mais melanina. Ou seja, quanto mais cor a pessoa produz, mais ela está protegida. Porque a cor, o melanócito, que é as nossas células que produzem a cor, ele produz a melanina. Então, essa melanina, quanto mais você tem, mais você é protegido. Então, uma pessoa de fototipo mais alto, as pessoas mais morenas, elas dificilmente elas vão ter câncer de pele. Porque a melanina que é produzida protege a pele. Então, quando, por exemplo, um dos cuidados básicos que o paciente tem que sair da clínica com ele, limpar a pele, hidratar e proteger, certo? E o mais importante, se você falar comigo, Simone, o que é mais importante que todas as pessoas têm que ter consciência de fazer todos os dias na sua pele? Protetor solar. Simone, é para beleza? Também. Mas o mais importante é você estar protegendo contra a ação dos raios UVA e UVB para evitar um câncer de pele. Então, o nosso compromisso de esteticista, biomédicos e várias profissionais na área da saúde é também tratar as pessoas com essa... mudar o pensamento das pessoas em relação ao usar um protetor solar. Não é apenas para você evitar rugas, não é apenas para você ver mais belo, e sim para você evitar futuros problemas como um câncer de pele, que as pessoas não sabem, Ângela. É muito comum no nosso país, porque o nosso país é muito quente, né? Nosso país tropical, nós temos muita incidência dos raios UVA e UVB. Então, as pessoas não sabem, mas o câncer de pele é o câncer que mais acomete o brasileiro. Vamos para um breve intervalo comercial. Papo Máximo. Oferecimento. Prefeitura de Nova Serrana. Construindo uma comunidade mais forte. DES Sistemas. Soluções integradas para o crescimento empresarial. Novatel. Algar Telecom. Sua escolha completa em telecomunicações, de vendas e manutenção. Experimente o 5G. Deputado estadual Fábio Avelar. Comprometido com nossa comunidade. Nova Serrana Solar. Economize energia e contribua com um futuro sustentável. Domac Ferreaço. Qualidade e confiança para sua obra. Semelk, proteja o que é importante para você. CDL, junte-se à CDL e fortaleça seu comércio local. Lima Empresta, empréstimo descomplicado para a realização de sonhos. Casa, um escritório, um prédio. A gente veio ao mundo para construir, para realizar sonhos. E por mais que a gente viva cercado de aço, ferro, metais, é preciso mais do que isso. É preciso suor, amor, coragem e força de vontade. A vida é uma obra e é preciso entender que nós estamos em construção. Todos os dias encaramos e superamos desafios. E isso tem um objetivo: ajudar a construir um futuro melhor. Uma busca que nos levou a intensificar a nossa atuação em grande parte do interior mineiro. Localizado em Nova Serrana, um dos maiores polos calçadistas do país. Eu sou da terra, sou forte, sou Domac Ferro e Aço. 30 anos, construindo sonhos. Simone, por que as pessoas resistem tanto ao uso do protetor? Bom, é uma questão de hábito. Que não é algo tão caro, né? Ângelo, se me perguntar qual o cosmético mais importante e mais rejuvenescedor que existe no mercado, é o protetor solar. E realmente as pessoas têm uma certa resistência, mas é uma questão de hábito. Eu sempre falo para o paciente, se você sair daqui da clínica, eu conseguir te convencer de que o protetor solar é o cosmético mais importante de você usar no dia a dia, eu já vou estar imensamente satisfeita. Porque realmente o protetor solar é o cosmético mais importante de se usar na pele. É uma questão de beleza? Não, não é só de beleza. Realmente é de beleza, porque se você usa protetor solar, os raios UVA e UVB não vai atingir a camada profunda da sua pele, onde estão os fibroblastos, que produz colágeno e elastina, e vai evitar
O envelhecimento. Você pode ver uma pessoa que trabalha na rua, trabalha no sítio, na fazenda, né? E a pessoa que trabalha na cidade, num lugar fechado. Você pode ver que essa pessoa é muito mais envelhecida. Por quê? Nada mais do que a ação dos raios solares. Então, o protetor solar é o cosmético mais importante. É uma questão de hábito. E eu acredito que tem mudado muito, viu, Ângelo? Antigamente, os homens tinham muita resistência a usar o protetor solar. E hoje eu tenho vários pacientes homens que eu chego lá e falo para ela, olha, vamos tentar o protetor solar, né? Pessoas que fazem esporte ao ar livre, o ciclismo, por exemplo. Nós temos protetores solares que resistem ao suor, né? Então, assim, a tecnologia está muito avançada em relação a isso, porque realmente é necessário usar o protetor solar. Realmente, você não usar o protetor solar, você futuramente, principalmente em pele de fototipo baixo, a incidência de câncer é muito alta. Então, são vários tipos de protetores, ou um é para tudo? Não, absolutamente. Cada um para uma finalidade. Cada tipo de pele tem Uhum. que ser usado um determinado tipo de protetor solar. E eu sempre falo, tem pacientes que perguntam, Simone, qual que é o protetor solar ideal para a sua pele? O protetor solar ideal é aquele que se adapta à sua pele e que seja ideal para o seu tipo de pele. Né? Então, o protetor solar é um cosmético que a gente tem que avaliar, porque muitas vezes a pessoa não usa o protetor solar porque fala assim, Simone, é pegajoso, é difícil de espalhar. Então, vamos adequar esse protetor solar para que você tenha, seja confortável para você, vamos dizer assim, né? Seja confortável para você passar a ter o hábito de usar o protetor solar. Então, o cosmético mais importante. Não tem, é indiscutível isso. É inaceitável hoje, eu falo desde os adolescentes, eles já têm que ter o hábito de usar o protetor solar. Então, pais recomendem, né? Para que eles tenham hábitos o hábito de usar o protetor solar. Eu sempre falo para as minhas pacientes adolescentes, meninas, vocês querem nunca ter ruga, ter sempre a pele jovem, bonita como a pele está agora? Então vamos fazer um acordo? Usar protetor solar. Tá, o protetor evita a a questão das rugas? Rejuvenesce, né? Rugas. O protetor solar é o cosmético mais rejuvenescedor que existe. Outra coisa muito importante, Ângelo, falando em protetor solar, que nós não poderíamos deixar de dizer, é que as pessoas têm que ter muita consciência também, questão de rejuvenescimento e fisiologia do corpo é água. A água é extremamente importante para a hidratação do corpo. O que acontece? O nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente, né? Então, é uma coisa muito importante da gente falar que muitas pessoas não sabem. Quando nós ingerimos a água, quando nós tomamos a água, como o corpo é muito inteligente, ele vai nutrir os nossos órgãos internos que nós precisamos para a sobrevivência. O que sobra vai para a pele. Então, se você tem uma ingesta baixa de água, vai sobrar muito pouco para a pele. Então, eu falo para os pacientes, tem que tomar água, muita água. Você vai para a academia, eu sempre encontro com pacientes meus na academia, cadê a garrafinha? Eu não confio em copo. Você tem que ter a garrafinha. Você tem que ter o hábito de ter a garrafinha. Você está aqui no trabalho, está no seu escritório, garrafinha do lado. Você vai para a academia, garrafinha do lado. Você vai para a escola, garrafinha do lado. É isso que funciona. Porque quando o paciente chega lá, eu falo assim, como que está a ingesta de água? Quantos litros de água você está tomando por dia? E a pessoa fala, Simone, eu não sei. Então, os copos... A pessoa não vai ficar contando quantos copos que está tomando de água. Não é verdade, Ângelo? Simone, ingerir água em quantidade, em excesso, ou na questão da frequência? Como você vê Não, isso? eu vejo assim, que cada quantidade corpo... ou com mais frequência durante o dia? Não, é mais frequência. Você está todo dia, toda hora, tomando um pouquinho de água. É assim que vai ter a nutrição adequada para o seu corpo, para todos os órgãos internos, para sobrar para a pele, né? O dia todo tomando um golinho de água. É isso que funciona. Quando bate aquela sede, Quando bate a sede, é porque seu corpo... Já está numa situação de extremidade, né? E desidratação. Vou dizer assim. Vamos voltar bem para a área da saúde. Quando você tem a sede, é porque o seu corpo já pediu. Então, você não pode deixar que o seu corpo peça água. Você já tem que tomar água para que, fisiologicamente, o seu corpo tenha função normal. Qual é a quantidade de água que seria ideal para o dia? Depende de quê? De cada pessoa? De cada pessoa. Por quê? Depende da sua altura, depende se você pratica atividade física. 1,92. Joga futebol, faz academia. Tem que tomar muita água. Tem que tomar muita água. Mas as pessoas falam 3 litros. O que acontece, Ângelo? Quando eu falo para você que a estética é algo integrativo, né?
que a gente tem que ter profissionais aliados na área. Então, o que que acontece hoje? Tem muita situação, vamos dizer quadro de acne, tem muita situação que eu tenho que mandar o paciente para o nutricionista. Por quê? Glicose alta, às vezes peso, né, acima do peso. Isso acontece também em adolescentes. Então, eu tenho que, olha, acertar isso com a mãe. Se for com um adulto, vamos ter uma conversa séria aqui. Vamos ver o que está acontecendo com a sua alimentação. Porque nós somos o que nós comemos. Ângelo, o que nós colocamos dentro do corpo reflete tudo que nós temos. Então, nós temos que ter consciência de saber o quê? Eu tenho que colocar no meu corpo o que faz bem para que essa máquina funcione de maneira adequada. Você fala com muita propriedade, com muita clareza sobre a questão, né? Muitas informações. Eu acho que o pessoal de casa tirou muito proveito dessa sua fala, dessa sua ponderação. Apaixonada pelo que faz, voltou aos estudos para entregar um resultado de excelência, né, Simone? Com certeza, Ângelo. Eu sempre falo assim, para você ter conhecimento, não existe idade. E para você ter objetivo também, não tem idade. Então, eu acho que está sempre na hora de você querer ser uma pessoa melhor. Eu sempre falo para minha filha, cada pessoa tem um objetivo de vida. E cada pessoa nasceu com o dom, como eu te falei. Você nasceu com o dom da comunicação. Serginho nasceu com o dom da comunicação. Eu nasci com o dom de querer cuidar das pessoas da melhor maneira, né? Está agregando estética e saúde. Então, eu voltei para a faculdade para que eu tenha mais conhecimento, para que eu tenha mais embasamento científico, para que eu possa, junto, né, à minha classe na área da saúde, aos profissionais da área da saúde, nós estamos entregando melhores resultados, para nós estarmos cuidando melhor das pessoas. E para isso a gente precisa de conhecimento, né? A gente precisa de ter conhecimento, porque eu fiquei uma época afastada da estética. Eu estava atuando como empresária na área calçadista e fiquei um tempo fora da minha área. Mas eu sempre pensava, eu vou retornar aos meus estudos, um dia eu volto. Então chegou o momento, meus filhos estão grandes, eu acho isso muito válido. Eu acho que foi muito interessante você trazer essa pauta para a gente falar aqui, porque muitas pessoas acham, eu já passei da idade, não está na época de eu fazer faculdade mais. Gente, não existe isso. Não existe você não ter idade. Você pode dedicar o seu tempo para o que te faz feliz. Então, no atual momento da minha vida, o que me traz muita felicidade, me traz muita alegria de sair da minha casa, vou para Divinópolis quase todos os dias, faço com o maior prazer, porque é o que você falou. Quando a gente atua numa área que você ama, aquilo não é trabalho, aquilo é um prazer, né? Então, eu convido as pessoas a fazer essa experiência. Convido as pessoas, se você tem um sonho, se você quer atuar em alguma área que você acha, não, tá tarde? Gente, não tá tarde. Nunca é tarde, né? Inclusive, o meu filho, quando eu falei para ele que eu ia voltar para os estudos, eu falei, nossa, Lucas, esse curso é muito difícil. É muito difícil, biomedicina é muito difícil. Você atua muito na área citológica, você estuda muito as células, né? E eu falei, Lucas, eu não vou conseguir. Ele falou assim, mãe, deixa eu te falar. Ele estuda no FMG, o Lucas faz física, tem muito orgulho dele, assim como eu tenho da aluna também. Ele falou assim, mãe, você acredita que na minha sala eu tenho um colega de classe que tem 65 anos que passou na UFMG? Por que você não vai conseguir, mãe? Então, eu tenho um apoio muito grande, tanto dos meus amigos, quanto da minha família de João Pinheiro, os meus irmãos que moram aqui, um apoio muito grande. Então, as pessoas assim, têm uma admiração, a minha família, os meus amigos têm uma admiração muito grande por eu querer gastar o meu tempo, né, com algo que vai acrescentar. Então, eu quero fazer dessa minha profissão algo que vai agregar na vida das pessoas, né? Porque eu acho que nós estamos aqui no mundo para você fazer o melhor, para você servir. Então, te parabenizo mais uma vez. Eu falo muito, né? Ô, Simone, antes de você retomar os estudos, qual era a sua grande preocupação para retomar, né, retornar à faculdade? Bom, a minha prioridade como mãe era ser mãe dos meus filhos. Então, eu pensava, quando inaugurou a faculdade, eu moro na Rua da Fãs. Quando inaugurou a faculdade, eu pensava em fazer psicologia. Falei assim, nossa, eu vou voltar a estudar. Aí, o que acontece? Eu Ia ser uma atuava... grande psicóloga. Ia ser uma muito grande obrigada. psicóloga. Muito obrigada. Muito articulada. Obrigada. O que acontece? A faculdade, eu fiquei muito feliz com a faculdade, né? Eu tive várias pessoas
que de perto, muito de perto, a advogada da nossa empresa, na época, a doutora Jane Shirley, ela é uma das fundadoras da faculdade, assim como meu vizinho, né, o Rony, que é seu primo, e eu tive muito orgulho da nossa cidade por estar tendo a faculdade, e eu pensei, nossa, agora é hora de eu realizar meu sonho. Está na rua da minha casa. Só que eu tinha um compromisso como empresária. Uma empresa grande, eu tinha o compromisso de mãe também, né? Meus filhos ainda eram pequenos. E acaba, Ângelo, que a vida você tem que dar prioridades, né? Em alguns momentos da sua vida. Então, naquela época, e eu tinha prioridade de ser uma boa mãe. A minha prioridade era ser uma boa mãe e ser uma boa empresária, uma boa esposa. Então, naquele momento, não era o momento de eu falar assim, não, está na hora de eu olhar para mim, olhar para Simone. Simone, o que vai te deixar feliz? O que vai te deixar realizada pessoalmente e profissionalmente? Amei ser empresária, amei atuar na área calçadista. Tudo que eu tenho, eu devo né, à empresa, mas realizada profissionalmente, eu estou agora. Onde eu posso atuar na área que eu realmente acho que eu posso fazer o melhor. Vamos dizer assim. Eu, como empresária, eu sou uma ótima esteticista. Eu fico imaginando quantas pessoas que devem estar nos assistindo e pensando, né? Pensando assim, teve esse pensamento, né? As dificuldades e não tem o apoio, E não tem por apoio exemplo, da família, dos filhos, né? E Exatamente. você teve esse apoio, né? Maciço, né? Muito. E continuo tendo, né? É. Porque, o Ângelo, você ir para a faculdade, na minha idade, nós podemos dizer assim que é um desafio. Uhum. Vou dizer a verdade. É um desafio. Nossa, Simone, para que você vai fazer isso? Você podia estar na sua casa, aproveitando, viajando, né? Tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Então, é uma escolha que você faz, que você tem que ter dedicação, né? E eu tenho um apoio, como você disse, da minha família, eu tenho apoio muito grande dos meus filhos em relação a isso. Por quê? Nessa questão tecnológica, né, nós estamos desatualizados. Vamos Sim. dizer assim, vamos ser honestos, nós estamos desatualizados. Então, nossos filhos pegam o celular, mãe, eu falo assim, ligo para o Lucas, Lucas, eu tenho que fazer esse trabalho, e onde que eu vou? Mãe, você vai no Google Acadêmico, mãe, você faz isso, Lucas, você acha que tá legal? Eu falo para a Luna, Luna, monta esse slide para mim, eu tenho que fazer uma apresentação, faça a apresentação primeiro para ela ver, Luna, o que você acha? Eu vou mostrar para os meus professores que realmente aprendi essa determinada matéria. É um desafio. Você tem que estudar. Você tem que abrir mão de ir em festas, você tem que abrir mão de finais de semana, você tem que ficar em casa, você tem que abrir livros. Existe livro hoje? Existe. A faculdade te dá, olha, no início do semestre, olha, gente, nós vamos estudar estas matérias esse semestre, e vocês têm esses livros, ainda existem livros, e também tem os artigos científicos que você pesquisa na internet, está tudo muito acessível, né, Ângelo? Vamos falar a verdade. Hoje, o aluno que realmente, o acadêmico que quer estudar, ele realmente estuda. Ele realmente estuda. Ele corre atrás, ele pesquisa, tem artigos científicos muito eficientes. Então, se você quer realmente aprender, você aprende. E sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho notado? O quanto isso tem me deixado mais ativa, mais feliz, mais disposta. Simone, em relação à acolhida pelos alunos, pela estrutura da faculdade. Você falou da FANS, mas eu te visitei em outra faculdade em Exatamente, Divinópolis. verdade. O que acontece? Aqui na FANS nós não temos o curso de biomedicina, né, Aham. Ângelo? Infelizmente. Eu acredito que vai crescer muito a faculdade, se Deus quiser. E eu fui para Você Divinópolis. me convidou para conhecer, Eu te né, a convidei para estrutura, conhecer a estive faculdade, a lá, instituição. fui muito bem acolhido. Um abraço, parabéns aí à direção. Realmente, a faculdade é uma instituição que eu me surpreendi, sabe? É uma instituição muito boa. Eu só tenho a agradecer aos professores pela acolhida que eu sempre tive. E na época que você me procurou, tinha tido um episódio com uma Exatamente. aluna que, inclusive, faz o mesmo curso que eu de biomedicina, Com repercussão nacional, né? nacional, que tinha sido, vamos dizer assim, hostilizada pelos colegas. Verdade, Né? bem lembrado. E, na verdade, quando você me Eu procurou, queria explorar essa pauta. foi exatamente por essa pauta. Acabou que aqui nós fomos, né, atuando em outras áreas, falando, áreas importantes, né, da estética e da saúde. Mas o que acontece? Se você me pergunta da acolhida, né, em relação à faculdade, eu vou te dizer assim, que você é 100% acolhida,
vou te dizer que não. É difícil a gente falar isso, né? Mas a gente ainda tem, por exemplo, na minha sala, Simone, qual é a faixa etária das pessoas da sua sala? A minha faixa etária, dos meus colegas de faculdade, são os jovens, vamos dizer assim, que saíram do ensino médio e têm a idade do meu filho, né? De 18, 20 anos, 22 anos. Então, são pessoas que eu falo sempre assim, existem pessoas e pessoas às quais você convive. Eu fui acolhida por várias pessoas de maneira muito calorosa, mas eu me senti hostilizada em alguns momentos? Vou te dizer que sim, certo? Então, houve situações no decorrer desses 2 anos de faculdade que eu me senti hostilizada sim. Tipo assim, de um certo preconceito. Vou dizer assim, nossa, Isso tem relação com a questão da idade. da idade, porque, tipo assim, eu já fui fazer um trabalho, e inclusive sobre o protetor solar, o que nós estávamos falando, com Abordando aqui, tanta exatamente. propriedade do uso tão importante do uso do protetor solar, e eu falei com uma colega que eu falei assim, não, eu quero falar, ela falou assim, que era desnecessário falar. Então, assim, eu fui impedida de exercer um direito que eu tinha. Tá, mas Então, quem acho que que te isso eu- pediu? O aluno ou a diretora? Não, absolutamente. Eu não É. levei isso para a direção. É. Inclusive, eu tive colega de trabalho. Uma de jovem, né, que faculdade, quis te uma pedir. jovem. Sim. Uma jovem. E tive colega de faculdade que falou assim: você tem que levar isso para a direção. Eu falei assim: olha, eu sou uma pessoa assim. Eu não compro uma briga. Eu faço a minha parte como ser humano. Sabe? Eu acolho as pessoas, eu amo as pessoas, eu respeito as pessoas, eu respeito o direito das pessoas. E eu acho que todas as pessoas deveriam ser assim. Mas, infelizmente, Ângelo, vamos falar que isso não acontece sempre, né? Então, às vezes, a gente, com experiência, você vai conhecer pessoas na faculdade que vai te aplaudir por você ter experiência. E vão ter pessoas que não vão fazer assim, não vão acreditar. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos, embora eu tenha ficado afastada um tempo, mas eu tenho 30 anos de profissão. Muita É vivência na muita área, né? vivência, é uma questão de experiência. Se ela estiver nos assistindo agora, ó, falou com muita clareza, propriedade sobre o assunto. É um assunto muito sério, que assim, as pessoas, né? Eu falo assim, existem pessoas e pessoas. Então você precisa de respeitar o espaço sempre do outro, certo? Então, eu acho que você tem que aproveitar, igual quando a gente fala dos pais, que são pessoas que têm experiência. Eu falo sempre para os meus filhos, vocês podem ter mais conhecimento do que eu em determinados assuntos, mas eu tenho vivência. Vivência. Eu tenho vivência. E quem tem experiência, às vezes, tem experiência, conta mais do que você só ter a teoria. Eu tenho a prática. Certo? Eu Você tenho a tinha prática. atuado na área, né? Não, eu atuei na área durante muito tempo. Ângelo, você acredita que hoje, além dos antigos pacientes de quando eu tinha clínica, eu atendo os filhos dos meus pacientes. Alguns pacientes Conseguiu fidelizar pais e filhos. Pais e filhos. Isso Toda a é assim, família. muito Com gratificante para certeza. mim. Né? Isso é muito gratificante. Assim, eu me sinto muito realizada em relação a essa área, que os pais têm muita confiança em levar seus filhos para que eu cuide. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, eu só sinto que os mais jovens tinham que respeitar mais as pessoas com experiência, sabe? Porque quem tem experiência pode trocar ideia com quem tem a teoria. E assim nós fazemos uma parceria, certo? Uma parceria boa. Vamos dizer assim, os jovens de hoje têm muito conhecimento na informática, muito conhecimento. Mas nós que temos experiências em determinados assuntos, podemos ensinar muita coisa para eles. Igual você falou, uma troca, né? Uma troca. Troca E de outra coisa, experiência. né? respeita. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar a história da outra pessoa, o que essa pessoa viveu, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Se você chegar uma pessoa aqui na área da comunicação, que for fazer um estágio com você, ele vai ver que você tem muita propriedade no que você está falando, né? Você tem muita propriedade no que você está oferecendo. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito pela pessoa que tem mais experiência do que a gente. Eu respeito os jovens que têm muita capacidade na área da informática hoje. Parabéns. Você reconheceu isso desde o começo, né, do programa. Então, é isso assim. Domina bem a área, né? Então os meninos, vamos dizer, os jovens, né? Até as crianças dominam muito bem essa área.
mas nós temos experiência, né, Ângelo? Então, eu acho que isso tem que ser respeitado. A partir desse episódio, como foi a convivência com essa pessoa e os outros alunos que eles falaram, Olha, te apoiaram, foi logo no te final, defenderam? foi logo no final do semestre. Aham. Foi logo no final do semestre. Eu me senti realmente sem o direito de exercer o que era De direito. de direito, Uhum. né? Mas assim, eu não discuti. Não discuti. A partir desse momento, eu trato. Mas você acha que você não tinha que ter discutido, ocupado esse espaço? Não, eu acho que. Era de ó, direito eu seu, só, né? eu só acho que, ó, na nossa sala nós somos, acredito que em média de 20 pessoas. Então, essas pessoas são divididas em grupos para fazer os trabalhos. Todo final de semestre, em todas a gente fala, todas as matérias ainda, em todas as áreas, você tem que apresentar o conteúdo, apresentar mesmo, uma apresentação do conteúdo do que foi ensinado no decorrer daquele semestre. Certo. E os professores dividem, né, as turmas. Então, eu só pedi para o professor, que não era o mesmo, olha, eu quero ter o direito de escolher as pessoas que eu quero dividir o trabalho com o qual eu vou apresentar. Porque, assim, A a partir gente do fica mais à ocorrido? vontade. Antes eu não tinha isso. Não, qualquer pessoa eu faço o trabalho, não tem problema. Mas eu percebi que a gente tem mais afinidade com determinadas pessoas. E tem pessoas que me respeitam mais dentro, né, da sala. Tem Tinha que pessoas ter usado você como referência, pô, pela idade. mas, na verdade, eu penso assim: existe outra maneira, hoje eu não estou levando isso, às vezes, para o Exatamente. jovem de outras faculdades, para eles repensarem. Você espelha, né, para muitos jovens. Então, às vezes, nem sempre, Ângelo, em determinadas situações na sua vida, nem sempre você tem que mostrar alguma coisa para o outro naquele determinado momento. Sempre Deus encaminha o momento certo de você estar mostrando. Às vezes, o meu objetivo, né, a minha missão, vamos dizer assim, não era mostrar só para essa pessoa, olha, Vai você ficar está calada errada. naquela hora, naquele momento. Eu acho que pela minha educação, pela educação que eu tive dos meus pais e pela vivência que eu tenho, eu não poderia me igualar a ela, sabe? Eu acho assim, é igual você discutir com uma pessoa, eu não acho elegante e eu não acho assim que você vai ganhar nada com aquilo. Você simplesmente mostra para essa pessoa de outra maneira que ela estava errada. Então, hoje estou aqui, né? Você me convidou. Se eu tivesse vindo aqui naquela época, não tinha tido esse ocorrido e nós não levaríamos em pauta Exatamente. essa ocorrência. Então, assim, eu acho que tudo acontece no momento certo, Um bom desfecho. um bom desfecho, né? Eu acho que sim. Mas te incomodou muito? Você ficou ferida na época, triste? Eu fiquei, vamos dizer assim, eu fiquei um tanto quanto decepcionada, porque eu não esperava isso, assim. Digerir isso foi mais Eu difícil. acho que teve Foi muita gente que difícil. falou assim comigo, É. eu sou uma pessoa que, como eu trato todo mundo muito bem, Uhum. eu faço questão de tratar todo muito bem, eu espero que o próximo faça o mesmo comigo. Mas a gente tem que entender que nem todas as pessoas São iguais. são iguais. Verdade. Nós temos que aceitar as diferenças. Então, eu acho que a maneira que eu tenho de ensinar alguma coisa para a pessoa são as minhas atitudes. Estão sendo diferentes. Nós estamos levando isso aqui em pauta porque você me perguntou, Sim, né? claro. Mas eu acho que é relevante. Compartilhar essas experiências. Compartilhar Negativas, experiências. positivas. Negativas, positivas. Você falou, Simone, você acha que você foi bem acolhida, bem Uhum. recebida? Se eu disser para você, Ângela, eu fui 100% acolhida. Eu não acho. Eu não acho. Então, assim, eu sou extremamente sincera. Então, eu acho que tem... Quantos por cento, Simone? Não, 98% das pessoas me acolheram devidamente, humanamente, como deveria ser. 2% não. Então, assim, é uma pequena classe. Então, vamos dizer que no mundo tem mais pessoas melhores, boas, mais evoluídas, muito mais do que pessoas que têm que crescer espiritualmente, né? Então, vamos deixar assim, tá tudo certo, eu continuo com o meu projeto, isso não vai, com o meu objetivo, isso não vai me impedir, né? Na época que essa estudante foi estilizada, em Bauru, foi no interior de São Paulo, ela chegou e falou para o marido, falou assim, nossa, eu estou pensando em desistir, porque assim, tem muita diferença de idade, né? E graças a Deus, ela teve muito apoio das pessoas falando, não desista do seu sonho. Se causa de tornou um pouco. desafio para ela, né? É um Com certeza. desafio. Muito, muito bem, Ângela. É exatamente isso. É um desafio.
E eu faço questão de voltar aqui quando eu tiver terminado a minha faculdade, Olha o compromisso, ó, fazendo compromisso com a minha audiência. terminar a minha faculdade, ter atingido esse objetivo, mostrar para as pessoas que mesmo na idade adulta, você, na maturidade, independente da sua idade, você pode voltar para a faculdade, você pode realizar seus sonhos, você pode ser acadêmica, você pode estudar, você pode agregar mais conhecimento na sua área de atuação. Isso só nos engrandece, né? Isso só nos melhora como pessoa. Quanto mais experiência nós temos de vida, melhores seres humanos nós somos, né, Ângelo? Para encerrar, é algo que eu não tenha te questionado, tanto na área da beleza, né? Agora também da saúde. O que você gostaria, para a gente encerrar de maneira resumida, e onde você quer chegar? O que você pensa? Como é que você se vê daqui a uns 10 anos? Quem será Simone na área profissional? E também a questão pessoal, né? Bom, Ângelo, hoje eu sou uma pessoa que tem o objetivo de estar sendo uma profissional melhor do que eu já sou, né? Se eu tenho admiração pelos meus pacientes, né, todas as pessoas que confiam o meu trabalho para cuidar delas, o meu objetivo é estar levando melhores resultados para os meus pacientes, né? Eu quero continuar em Nova Serrana, tive experiência de morar em Divinópolis e realmente foi quando eu notei que eu amo Nova Serrana. Tanto eu quanto minha filha, nós amamos Nova Serrana, nós somos de Nova Serrana, né? Eu, minha terra natal é João Pinheiro, mas eu amo Nova Serrana, então eu quero estar, daqui 10 anos, eu quero estar atuando na área da estética, junto, em parceria com os médicos que eu já trabalho, fazendo um trabalho muito mais evoluído, muito melhor, né? Eu tenho profissionais excelentes que atuam comigo, tanto médicos como fisioterapeutas, dentistas, que me mandam pacientes, eu mando pacientes para isso. Nós temos uma parceria muito grande, muito boa. Eu estou muito feliz, inclusive ontem eu tive levando a minha filha fazer uma consulta com a doutora Jéssica Romualdo, que é uma dermatologista muito competente, que teve, há um tempo atrás, teve um acidente, ela está voltando a atuar. Estou muito feliz com a área de atuação dela. Nós precisamos de profissionais que amam o que fazem, né? Então, eu acho que ela voltou a atender, estou muito feliz com isso. Quero mandar um grande abraço dela, ela é uma guerreira, eu tenho uma admiração, eu me espelho muito em você, né? Para estar lutando para atuar na área da saúde. Então, assim, eu quero estar atuando na área da saúde. Simone, você vai para aula laboratorial, a biomédico pode ir. São tantas áreas de atuação? Não, eu quero continuar cuidando de adolescente, cuidando de pessoas que queiram tratar a sua saúde física e mental. Eu quero as pessoas olhar no espelho e ficarem felizes com a imagem que elas olham no espelho, né? E eu quero incentivar mais pessoas a se cuidarem. Um amor próprio, sabe? Um autocuidado. Eu acho que o autocuidado é quando você se ama. Então, você tem que se cuidar. Significa que você se ama, né? Então, daqui 10 anos, Ângelo, vou estar atuando na área da estética e na saúde, se Deus quiser. A mulher de João Pinheiro fazendo sucesso em Nova Serrana, muito estudiosa, né? Se Obrigada. atualizando na área. Parabéns, né, pela dedicação, né? Esse querer, né? Essa Muito vontade. importante. Ô, Ângelo, parabéns pelo seu quadro, viu? Continuo levando conteúdo de valor para as pessoas, tá? Parabéns mesmo, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. E com essa mensagem, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Boa noite, gente, até mais.